Olá, seja bem-vindo ao canal Cascavel Dourada. O meu nome é Giovanni e neste vídeo tentarei provar racionalmente a propriedade privada. Tudo deve ser provado pela razão, não pela experiência, inclusive a propriedade privada, que é provada pela lógica. Uma violação da lógica é por si uma imoralidade. E existe umas provas lógicas da propriedade privada, oferecida pelo filósofo economista Hans Hermann Hoppe. E é isso que explicarei nesse vídeo. Na verdade são duas provas, uma através da argumentação e a priori, mas nesse vídeo não falarei sobre isso. Falarei sobre a outra prova que é através do conflito, que se baseia na premissa básica da escassez. É o seguinte, o ser humano, ou ser racional, age, e uma ação é uma transformação de um estado atual para um estado futuro através de um meio, para alcançar um fim. Se eu tivesse meios infinitos para alcançar uma finalidade, a finalidade já estaria alcançada, e eu não precisaria agir para mudar esse estado, já que ele já seria perfeito. Como eu ajo, isso prova que os meios que eu tenho que alcançar o fim são escassos. Por exemplo, você e outras pessoas querem dirigir um carro para sair do ponto A ao ponto B. Mas como, obviamente, não existem infinitos carros, uns poderão dirigir e outros não. O carro é um meio na qual é escasso e o ponto B é um fim. Se o carro não fosse um meio escasso, se fosse um recurso super ultra abundante, por exemplo, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, mas há 1 trilhão de carros espalhados por aí. O carro não seria um recurso escasso, pois todo mundo poderia usar os meios, porque a oferta desses meios estão absurdamente superior à sua demanda. Logo, não seria um meio escasso, um recurso escasso. É só pensar na lei da oferta e da procura. Se a oferta aumenta, o preço diminui, certo? Agora imagine que um item está com oferta tão alta, mas tão alta, consequentemente, o preço está tão baixo, mas tão baixo, a ponto desse item ser gratuito. Obviamente não existem 1 trilhão de carros, há bem menos que isso. Carros na verdade são recursos escassos. Um exemplo não fictício que não é escasso é, por enquanto, o oxigênio. O oxigênio é super abundante no planeta Terra, qualquer um conseguiria adquirir facilmente. A oferta de oxigênio está absurdamente maior que a sua demanda. Por isso, oxigênio não é um recurso escasso. Logo, você não pode se apropriar de oxigênio, geralmente falando. O fato de usar oxigênio não impede que outras pessoas usem oxigênio, porque justamente o oxigênio não é um meio escasso. Como não é escasso, eu não posso me apropriar de oxigênio. Logo, o axioma da ação humana pressupõe a escassez, ou seja, o motivo de conflitos de ações humanas é o fato de tais recursos serem escassos. Se não fossem escassos, não haveria conflitos. Assim como seu vizinho não conflita contigo porque você respirou o oxigênio que a árvore dele produziu. Você não pode se apropriar de recursos não escassos, mas sua casa, sua escova de dente e até sua cueca podem serem apropriadas, por serem recursos escassos. Não há diferença entre propriedade privada e propriedade pessoal. Daí temos então uma prova a priori da escassez. Você não precisa observar o mundo para notar que há escassez. Se você souber que o ser humano age a priori, você já deduz que existe escassez. Se existem meios escassos, logo existem conflitos de seres racionais pelos meios escassos. Esses conflitos podem ser resolvidos apenas por duas formas: através da violência, força física, e outra através da racionalidade. Através da racionalidade, dessa forma, você necessariamente precisa definir um direito exclusivo de uso daquele recurso escasso. Tipo, eu posso usar e você não. Por algum motivo racional, você deduz que tal indivíduo pode usar aquele recurso e outros não. Assim você elimina o conflito. Racionalmente você define quem pode usar o que. Logo, eliminar conflitos é o único critério que se baseia toda a regra. No caso, a regra da propriedade privada. Se uma regra é capaz de eliminar todos os conflitos, ela está certa. Se ela não elimina todos os conflitos, ela está errada. Porque uma regra deve ser perene ao espaço e tempo. Ela não pode funcionar só para um grupo de pessoas, ou só em um momento específico, só numa situação específica, não. Toda regra deve funcionar a qualquer momento, em qualquer indivíduo. Agora, já definimos que precisa de um direito exclusivo de recurso escasso para eliminar o conflito. Traduzindo, precisa haver um dono, um proprietário do recurso, e só o dono pode utilizar de tal, e mais ninguém deve usar. Daí surge a pergunta: como alguém se torna o dono? Será que é pelo pensamento? Eu penso, aquela floresta é minha, e se torna minha? Não. Será que é por decreto?
Eu falo, aquela floresta é minha, está decretado, e ela vai se tornar minha? Também não. O que vai acontecer é que, pelo pensamento ou por decreto, duas pessoas simultaneamente vão tentar se apropriar do mesmo bem. Assim causaria conflito de reivindicação e uso desse tal bem. Logo, essa regra é falha por não eliminar conflitos. Logo, o mero pensamento e decreto é um meio ilegítimo e antiético de apropriação. Então, qual é o único critério para apropriação de forma que não cause conflitos? É o contato físico. Você pegar para si, fisicamente, um recurso sem dono. Você ser o primeiro usuário, aquele recurso passa a ser seu. O nome disso é aquisição primária. Quando o recurso agora é seu, você pode, se quiser, dar ele a outros indivíduos, assim fazendo trocas voluntárias. Proprietários transferindo suas propriedades uns aos outros. Eu explico melhor sobre trocas voluntárias no meu vídeo O que é capitalismo e como enriquecer. Recomendo que assista aquele vídeo após este. Quer ver um exemplo bacana? Quando duas crianças estão brigando pelo mesmo brinquedo, o que é que uma fala? É meu, eu peguei primeiro. Porque justamente essa regra é muito boa e está na essência humana. Você não precisa explicar para uma criança como funciona. Até uma criança sabe como funciona a aquisição primária. Daí surge a pergunta, após se apropriar e talvez usar o recurso, você continua sendo dono? Por quanto tempo você continua sendo dono? Será que se você ficar sem usar, você perde sua legitimidade de apropriação daquele recurso? Acontece que o proprietário pode usar esse recurso como investimento para o futuro. Então, o uso pode incluir um período de não uso, porque é um uso planejado para um futuro investimento. Se ele perdesse a propriedade só porque não usa, isso causaria um conflito com outra pessoa que tem interesse de se apropriar daquele recurso. Logo, os proprietários perderem sua propriedade por desuso, perene ao tempo, porque você pode fazer um investimento a qualquer momento no futuro, essa regra não seria capaz de eliminar conflitos. Então, para eliminar conflitos, apenas considerando que a propriedade privada é permanente, uma vez que você se torna o dono, você só deixará de ser o dono legítimo apenas se você transferir aquela propriedade a outro indivíduo, ou quando você voluntariamente abandonar aquela propriedade, ou quando você morrer. Apenas indivíduos podem ter propriedades. Cadáver não é um ser racional, não é um indivíduo, logo, quando o proprietário morre, a propriedade é abandonada e o ciclo recomeça. Ou você mesmo voluntariamente pode abandonar a propriedade. Assim o ciclo recomeça. O primeiro que pegar aquele bem se torna o novo proprietário legítimo. Mas será que em todas as situações basta só o contato físico? Eu chego numa floresta, passo a mão numas árvores e agora a floresta toda é minha? Será? Claro que não. Quando a propriedade não é um objeto pequeno que dá para pegar, por exemplo, um lápis, uma escova de dentes, quando não é algo pequeno, por exemplo, uma floresta, você precisa delimitar, porque se você chegar numa floresta e sair, ninguém é obrigado a saber que aquela floresta tem dono. Você precisa delimitar sua área de forma entendível, que fique claro que aquela área tem dono. Geralmente você faz cerca, ou constrói um muro, ou põe grades, para assim você virar o dono legítimo daquela terra. Chegamos no ponto que eu queria chegar. A única regra capaz de eliminar conflitos racionalmente é a propriedade privada. Deduzida totalmente pela lógica, chegamos na conclusão que a propriedade privada é uma lei lógica, logo um direito lógico. Então, o direito da propriedade privada nunca deve ser desrespeitada em qualquer hipótese, por ser um direito lógico. Esse foi o vídeo. Caso você discorde do meu ponto, dos meus argumentos, você pode responder nos comentários, ou se quiser levar mais a sério, pode me responder em alguma rede social minha e debatermos lá. Só conferir a descrição, desde que debata civilizadamente. Muitos que responderão provavelmente vão selecionar uns poucos argumentos meus que são mais fracos em comparação aos outros do vídeo e tentar refutar ele, ignorando todos os outros argumentos que eu usei no vídeo e agindo como se refutou todo o vídeo. Você até pode fazer isso, mas admita que você concorda com o resto do vídeo ou que você não tem argumento contra todos os outros argumentos que eu usei. Alguns provavelmente vão me responder usando falácias, pseudo-argumentos. Claro que não é todos. Muitos poderão discordar de mim, contra-argumentar honestamente. Isso de boa, eu gosto. Só peço gentilmente que não faça um vídeo resposta a esse. Porque é muito ruim debater por vídeo. Imagina, todo dia ter que lançar um vídeo resposta um ao outro. É mais simples e prático só debater comigo diretamente em alguma rede social minha. Confira na descrição do vídeo. Obrigado por sua atenção.